estou doido para te perguntar, que é uma coisa que me martela muito na cabeça. Qual é o fator principal físico, né, valência física, para um atleta de CrossFit? Muito mais, que a gente se baseia muito em força e resistência, mas não é, na minha opinião, não é só Não, isso. acho que assim, todas as valências, se você for analisar ali todos os workouts, né? Não sei se a gente está falando de competição ou... A gente sabe que a gente trabalha todas as valências físicas Isso. dentro do CrossFit porque ele é muito amplo, né? Sim. Não é uma prova específica para uma valência física, mas ele é muito globalizado, né? Muito Sim. generalizado. Mas para você hoje, qual a valência física que um atleta de CrossFit tem mais predominante como performance? Força, resistência, mobilidade, técnica, porque também conta bastante. Quanto melhor a técnica, menos gasto energético. A questão da eficiência mecânica é uma coisa realmente que faz muita diferença. Né? É uma coisa mecânica do movimento. Que eu sempre prezei desde o início. Cara. Por exemplo, um exemplo é a questão da natação. Às vezes o cara com 3 braçadas se desloca muito mais do que um cara que fez 10 braçadas. Né? Então isso realmente acontece. Mas assim, uma valência que seja predominante sobre as demais, eu não consigo ver isso. O que eu consigo ver é o seguinte: são características de competições. Isso a gente consegue ver bem. Então, por exemplo, olha, se a pessoa vai participar de um TCB, então o TCB ele já tem uma característica. Sim. Né? A pessoa vai participar de uma seletiva, né? A seletiva tem uma característica, né? Então, eu acho que assim como o Open, né? Isso, exatamente. Depois as quartas de final, depois elas normalmente têm uns padrões. Tem uns padrões. Então, acho que é nisso que, de repente, a pessoa tem que focar como objetivo. Então, meu objetivo é mandar muito bem no Open, né? Mandar muito bem numa seletiva para um TCB e etc., que são características diferentes. Aí entram os conflitos, né? Porque fica muito difícil de você, por exemplo, no mesmo período, você traçar uma predominância de força e, ao mesmo tempo, você traçar uma predominância de potência, resistência cardiorrespiratória e resistência de força. Porque, assim, eu já vi muitas pessoas que eu não concordo dizer o seguinte: não, você tem que trabalhar mais força, porque quanto mais forte, mais você vai levar o odd de forma melhor. Exemplo, se o cara tem um PR de clean jerk muito alto, ele tem um RM lá de arremesso muito alto, vamos dizer, sei lá, 150, 160 quilos, a princípio entende-se que ele vai fazer uma Gracie muito bem, porque ele vai fazer 30 repetições com 60 quilos de clean jerk, que vai dar menos que 50% do PR dele. Mas não é só isso, porque é um for time. Então, você trabalha com esse número de repetições o mais rápido possível. E na prática, esse raciocínio lógico não é tão lógico assim. Exatamente. Então, não é só força, mas também não é só resistência. Não é o cara trabalhar só com 60 quilos diversas vezes o mais rápido possível para ganhar resistência em cima daquilo dali, porque vai ter provas com cargas mais pesadas. Com certeza. Então, de repente, o que me inclina muito a entender que a predominância que eu vejo com mais, vamos dizer, com mais clareza, com mais potencial para ser trabalhado e ter sucesso é resistência de força. Faz sentido. Não sei o que você vê em cima disso. Não, sim. Se você for parar para pensar assim, numa competição com provas longas... Isso pensando em CrossFit, tá? Tá, sim. Se você for parar para pensar numa competição com provas longas, né, sem dúvida nenhuma faz muito sentido. De médias para longas, que eu imagino, porque vão ser poucas provas curtas, com 4 minutos, 5 minutos. Você tem uma outra assim como prova de força, por exemplo, né? Sim. Eu concordo completamente com o que você está falando, porque, por exemplo, você acabou de falar uma coisa muito interessante, né? Então, a pessoa tem uma força muito elevada, né? Tem um PR de clean jerk de 150, mas não necessariamente ele vai conseguir sustentar um número de repetições elevado por um curto período de tempo. Exatamente. Ou seja, potência e resistência. Quer ver uma coisa clara? A gente pegar
um levantador, né? Um atleta de levantamento de peso olímpico e pegar um crossfiteiro, um atleta de crossfit. Exatamente. Pega esse cara com um PR, com a carga lá de 160 quilos, Exatamente. sei lá. Não vou, um Serafim, um Matheus Gregório, coisa do tipo, e pega um Gui Malheiros, algum outro atleta que um filé da vida, e solta aí para fazer uma Gracie. Eu apostaria toda a minha pouca grana no atleta de CrossFit, que ele certeza. faria os 30 clean jerks no menor tempo. Exatamente. Né? E eu já vi alguns vídeos assim, e na prática foi isso que aconteceu, entendeu? Sim, você está assim, você está completamente correto. Eu acho que a ideia é exatamente essa, né? E aí você tocou num assunto, por exemplo, né? O cara tem que ser mais forte para ele ter o melhor desempenho. Se assim fosse, o Malheiros estaria ganhando games com muita facilidade, né? Porque todas as provas de força ele ganha com muita facilidade, né? Então, por que... Se o games fosse só provas de RM, né? Sim, ele não teria problema nenhum, mas aí você vê que está faltando resistência, está faltando velocidade, né? Potência... Então, está faltando uma resistência cardiorrespiratória. Então, tem muita coisa ali por trás. E, assim, pensando em provas de média e longa distância, né, provas de média e longa distância, sem dúvida nenhuma, a resistência muscular, né, resistência de força e a resistência cardiorrespiratória é o que vai fazer muita diferença para o atleta, porque para ele conseguir sustentar um número de repetições, né, muito elevados, automaticamente a gente está assumindo que ele vai estar produzindo muitos fatores periféricos que vão culminar na fadiga. E a única forma dele não entrar em fadiga, ou melhor dizendo, é essa fadiga não acontecer tão rápida. Prolongar, né? Retardar ela. Com o nível de aptidão cardiorrespiratória da pessoa. Então, quer dizer, não tem jeito. Se a pessoa não tiver tem que ter suporte, né? Que é o que você falou antes. Se a pessoa não tiver um cardio bem desenvolvido, ela não consegue sustentar isso. Eu vi isso até numa, não sei se foi um podcast, uma entrevista com o próprio Matt Fraser, né? Porque fizeram a seguinte pergunta para ele: por que você não vende treino, né? Foi o cara que mais ganhou games. Teria tudo para ser vendável, né? Pois é. Por que você não vende treinos? Né? Um monte de gente já está com programa de treinamento. Não tem planilha, não. Não, ele falou o seguinte: olha, eu não vendo meus treinos porque os meus treinos são muito chatos. Aí ele deu um spoiler, né? Pô, ninguém vai querer ficar 1 hora na bike pedalando. Então, ele já entregou um pouco do segredo. Então, assim... Você vê, é um atleta muito forte, sim. As provas de força... Ele chegava junto. Ele levava, né, as provas de força, mas você vê que o grande diferencial dele, né, não estava só na força. Né? Tinha muitas outras coisas ali que faziam com que ele conseguia sustentar até mesmo uma competição que são 4 dias de muita intensidade. 4 dias com 3, 4 provas às vezes. Por dia. Então, como é que a pessoa consegue se recuperar muito bem de um dia para o outro? Aí entra a aptidão cardiorrespiratória mais uma vez. Então, assim, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Para você conseguir sustentar bem provas de média e longa distância, né? Você tem que ter resistência, muito bem colocado por você. E eu acho que a aptidão cardiorrespiratória ela vai te dar uma base muito boa para você conseguir tolerar mais a fadiga e automaticamente se recuperar melhor entre os workouts e entre os dias de prova.